Então nós estamos vendo a hipocrisia gritante dos últimos tempos, né? Temos o Trump e Netanyahu, que parecem a besta e o falso profeta, e você tem um cara envolvido com canibalismo, com perversão, naquela ilha lá com crianças, e esse mesmo cara, ele se acha o detentor da humanidade, né? O inspetor, o invasor de terras. Ele acha que vai colocar ordem no mundo. E aí ele vai em busca de destruir países que ele considera que ali precisa de uma democracia. Olha que hipocrisia. Um cara envolvido com tudo isso, né, querendo colocar democracia em outras nações, sendo que muitas das nações que estão aliadas aos Estados Unidos são de ditaduras. Nessas nações aliadas ele não quer implantar a democracia. Então é a velha hipocrisia de sempre, né? E aí você teve massacres na faixa de Gaza. Quando você pergunta para as pessoas comuns o que ela entende sobre quem era o governador da faixa de Gaza, o que o Hamas representava ali. Quando você vai falar aqui com o pessoal do Brasil, as pessoas acusam a população de Gaza de serem pertencentes ao Hamas. Chega a ser gritante a burrice desse país, porque as pessoas têm ferramentas para pesquisar as coisas, mas elas preferem destilar ódios nos comentários sem sequer entender a história. E aí você tem um monte de mídias ocidentais transmitindo uma série de baboseira contaminante, e essas pessoas ficam presas nessas fontes. Elas não entendem que um cara está ultrapassando todos os limites, inclusive da própria constituição do país dele. Ele está indo contra leis, ele está arrastando a Constituição americana no chão. Aliados dele já viraram as costas, já demonstraram que não elegeram eles para isso. Está colocando um monte de gente para fora, trabalhadores, como se fossem bandidos, né? Porque esses trabalhadores foram os que construíram os Estados Unidos. Você acha que americano faz casa? Você acha que americano faz encanamento? Americano tem green card, eles têm os melhores empregos. Esses empregos que os estrangeiros consideram bons, por conta da economia de primeiro mundo, para os americanos não é porcaria nenhuma. E aí vocês ficam guiados pela mídia ocidental, recebendo informações mentirosas, né? Vocês acham mesmo que todas as declarações de valores de guerra que os Estados Unidos têm são totalmente verdadeiros? Há muita mentira, há muita lavagem de dinheiro para manter os custos bélicos de um país, tá? Não que não exista uma grande frota marítima, grande quantidade de armamento bélico, isso existe, né? 960 bilhões de dólares, 5 trilhões, é grana pra caramba, mas tem muita coisa mentirosa ali para poder enaltecer um país, tá? E aí você tem ali, por exemplo, quem era o governador da faixa de Gaza? Era o líder do Hamas, que foi o mesmo cara que fez os ataques da Rave, que desde o início vinha falando que era o Ibrahim Siwé, que foi o último a ser eliminado. Esse cara estava preso há 23 anos, em prisão perpétua, foi solto por Israel. Então, o Mossad, que é a inteligência de Israel, como a CIA é americana, tem o Mossad, que é a inteligência de Israel. Ele já vem eliminando líderes, né? O movimento sionista já tem seus objetivos, ele vem eliminando líderes dessas nações. Ele já tem os seus objetivos de conquista do mundo, né? No caso de Israel, possivelmente conquista territorial, e os Estados Unidos realmente quer tomar toda a América, né? Para travar toda a economia do Ocidente com o Oriente. Quer dividir o mundo, né? Como não consegue conter os avanços sobrenaturais que a China está alcançando, não falo nem Rússia, mas a China tem alcançado avanços científicos que é gritante. Você abre as notícias da internet, você tem informações gritantes
sobre a tecnologia chinesa, desenvolvimento de curas, desenvolvimento de roupa de aproximação para corpo de bombeiro, que o fogo nem deteriora ela a mais de 1.200 graus. Você tem tecnologias super brilhantes, né? Tem uma parada que o cara pula e consegue descer de um edifício sem morrer, né? Desce ali num material que vem reduzindo a carga, a velocidade da pessoa. Você tem uma série de coisas. A China está muitos anos-luz à frente de todas essas nações aí. Só que a China é bico quieto, né? A China é bico calado. Uma guerra na China pode causar uma fome terrível, porque a população muito grande. Então, eles têm muita mão de obra interna, eles têm mercado interno próprio, né, deles, né, o poder de compra dos próprios chineses. Eles têm explorado o país de virado ao avesso, muita terras raras, muitas riquezas. A China, ela não tem empecilhos para explorar as coisas, não tem burocracias. É um governo que realmente consegue fazer chegar onde chega. E os Estados Unidos bloqueando tudo, bloqueia Taiwan, não deixa Taiwan vender chips, bloqueia a Holanda quando a Holanda tenta vender os maquinários para fazer chip, e a China vai desenvolver sua própria tecnologia. Quando ela vê que não dá para comprar, porque os Estados Unidos embarga, ela desenvolve sua própria tecnologia. Se tem alguém perseguindo a China, são os americanos. Então todos os países que fazem comércio com a China, ele vai começar a embargar, e da mesma forma que eu vinha falando isso lá do início, que ele fez com a Venezuela. A Venezuela, quem socorria a Venezuela no passado era a União Soviética. Os Estados Unidos já tinha planos para acabar com a Venezuela. Cuba foi saqueado na mão grande, e os planos de atacar a Venezuela, eu sempre disse que era para chegar em Cuba. Por quê? Porque a Venezuela socorria Cuba no passado. Então a União Soviética ajudava a Venezuela, né? E a Venezuela ajudou Cuba. É como se você tivesse uma gangue de pessoas menores que se protegiam dessa forma, porque em embargos econômicos do mundo todo, ninguém se atrevia a fazer acordos comerciais com esses países, e o Oriente começa a ser atrevido nesse ponto. Rússia e China não agem dentro dos protocolos americanos que querem dominar o mundo. Então, por isso que eles fazem acordo de negócio com a Venezuela. A China fazendo negócio com a Venezuela, ela socorre a Venezuela. É lógico que ela explora. A gente não sabe bem, porque a notícia é ocidental. A gente não sabe quanto a China pagava pelos barris de petróleo da Venezuela. A gente só sabe que a Venezuela não tinha condições de ficar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre estava querendo, com segundas intenções, acabar com todo o petróleo ali, pegar tudo. E ali, quem você acha que manteve a Venezuela de pé, pelo menos das pessoas não morrerem de fome? Os países que faziam acordos comerciais com ela, né, em relação ao petróleo, que era no caso a China. E os Estados Unidos não quer que a China se desenvolva. Os Estados Unidos está cercando a China de todas as formas, então ele vai querer tomar as Américas. E eu falei que o Brasil corre um sério risco, porque o Brasil ele tem uma política de neutralidade, ele não pode apoiar a atrocidade de um presidente envolvido em tudo isso. Sendo que na própria nação desse cara, ele tem arrumado problema, ele quer tomar a Groenlândia, ele tem sido uma pedra no sapato até mesmo de americanos. Esse cara não tem limites, ele quer fazer os objetivos de Israel e os objetivos dele, não se sabe qual é. Então ele quer entrar para a história como aquele que tomou as Américas, cara. Então você está vendo vários países se submetendo. Agora foi feita uma reunião de países, o Brasil não foi convidado. E nem deveria estar fazendo parte, porque muitos desses amigos de Israel hoje vão sofrer, dos Estados Unidos hoje, vão sofrer. Ser amigo dos Estados Unidos pode ser, nem sempre é bom não. Vê lá a Ucrânia, o que aconteceu com a Ucrânia, e depois eles estão agora disputando pelo território. Muitas famílias perderam suas casas, muitas pessoas morreram, estão espalhados, ucranianos espalhados pelo mundo. Existe gente lá ainda morando, mas muitos foram espalhados pelo mundo. Talvez nunca mais retornarão. Até acabar essa guerra aí, os soldados estão lá fora, longe de suas famílias, vão voltar doentes da guerra, e quem vai cuidar de tudo isso? A política americana é de abandono.
abandona os veteranos, abandona essa gente. Por isso que você vê muitos veteranos que cometem crimes lá, cometem atrocidades para poder mostrar que o país não merece ter um veterano. Tem veterano lá que comete atos de loucura contra o seu próprio país, né? Na época daquele George Floyd, teve um veterano, um negro, né? Um cara, ele cometeu uma atrocidade lá para começar uma guerra civil, para mostrar que a população não deveria aceitar aquilo que estavam fazendo com o povo negro, né? Então, você vê que há injustiças dentro do próprio país. Não podemos achar que o Brasil, que teve sempre essa postura de um país carismático, um país que tem fronteiras abertas, que socorre mesmo, que, né, mesmo com as condições que a gente tem aqui, mas a gente socorre, a gente é portas abertas. O nosso país tem buscado um lugar dentro da ONU, embora a ONU esteja nesse momento totalmente enfraquecido, porque todos os recursos foram tirados, 85% dos recursos financeiros da ONU vinham dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tirou muitas ajudas do mundo todo, né? E quebrou muitos sistemas que ajudavam a humanidade, né? Tinha a sua parcela de ajuda, de contribuição. E agora a ONU está enfraquecida, né? Mas os Estados Unidos, mas o Brasil continua com essa postura diplomática de não à guerra, de neutralidade, de tentar pela diplomacia salvar vidas, porque é isso que o Brasil faz. E quem é burro o suficiente para não entender isso, que você não pode ficar ao lado de um cara que está encalacrado naquela ilha pervertida e está querendo botar a democracia no mundo. O que você pode esperar de um cara desse? Não tem o que você esperar coisa boa desse cara, né? E o Brasil não, o Brasil tem postura diplomática, o Brasil tem postura séria, ele não negocia com a sua integridade, né? Talvez se a gente tivesse um presidente borra-bote, lambedor de bota americano, a gente estaria perdido, porque estaria um montão de gente do Brasil indo para guerras que nem a nossa. Ah, mas começou o alistamento, mulheres estão sendo convocadas, são voluntárias. Olha só, quando você vê as Américas se posicionando todas ao redor dos Estados Unidos, o mínimo que o Brasil tem que fazer é se proteger, porque nós somos uma potência americana aqui, nós somos uma potência no continente americano, nós somos uma grande potência, né? Nós temos equipamentos bélicos, você pode falar que é ultrapassado, que nós temos nossos caças F-39 Gripen fabricados pela Embraer, junto com os suecos, né, que é um caça sueco, fabricado aqui no Brasil, um caça de ponta. Temos pilotos de ponta que já ganharam batalhas contra americanos, com F-15 da nova geração, com caças melhores do que os nossos caças da nova geração, né? E ali brasileiros acabam vencendo, porque às vezes a velocidade atrapalha e o cara tem que se submeter a descer de velocidade, e aí a habilidade do piloto é que conta. Então nossos pilotos são pilotos de ponta, são pilotos realmente reconhecidos no mundo todo. Então não desmereçam as suas Forças Armadas não, porque inteligência a gente tem. Tanto que uma médica aí desenvolveu aí, entre o mundo todo, brasileira, ela desenvolveu em plena crise econômica aí, o tratamento aí para pessoa paraplégica, né? Então inteligência aqui no Brasil nós temos uma floresta com muita coisa a ser descoberta, nós temos muita coisa aqui, né, que os grileiros de terra lá estão tomando tudo. O grileiro são aqueles caras que antigamente pegava o documento, botava dentro de um pote com grilo, e o grilo mijava e botava suas fezes naquele documento para envelhecer, né? Eles envelheciam o documento dessa forma para falsificar, para mostrar um documento como se fosse donos da terra. Por isso se chamam grileiros de terra. Então, e você tem no Brasil muita gente assim tomando nossas florestas, invadindo, né? Políticas que não deixam o comércio agir, o próprio mercado agir. Por exemplo, poderiam passar ali por rotas marítimas todos os cereais, a soja, todos os produtos, ao invés essas estradas esburacadas, onde são enormes rios de dinheiro para pagar o transporte, poderia passar por ali, mas tem uma série de embargos.
uma série de instituições que se posicionam contra. Por quê? Porque quando abre aquela rota comercial, começa a fiscalização, Polícia Federal entra, Exército, Marinha, Aeronáutica entra, e ali vai prender todos esses canalhas que estão aí roubando as terras. E é isso que eles não querem chamar a atenção para onde eles já estão roubando o ouro, onde estão destruindo a natureza. Eles não querem que exista uma política de empreendedorismo ali, porque eles querem continuar roubando as nossas florestas. Tinha que botar o Exército, a Marinha, Aeronáutica para tomar conta daquilo ali, para tomar conta daquilo ali, porque cabe às Forças Armadas ter esse controle. Então tem que aparar a Força Armada. Aí como é que você dá aparato para uma Força Armada que já participou de ditadura, que há pouco tempo atrás o ministro da Marinha estava envolvido numa tentativa de golpe? Como é que você fortalece um exército se você não pode confiar nele? E aí fica muito difícil, porque você tem que criar muitas leis para poder inibir com que essas coisas aconteçam. Tirar muitos poderes militares para poder você ter um controle para que ele não subjugue e aconteça como acontece em outras nações aí. O próprio Hitler não fez isso, ele tinha uma força de repressão, e a força cresceu tanto que ele teve que criar outra para poder prender aquela, para poder não deixar que aquela se fortalecesse tanto a ponto dele perder o seu poderio. Então isso daí já são estratégias. Então, pessoal, notícias ocidentais são para vender jornais, são para ganhar dinheiro e para defender as massas americanas, infelizmente. Mas o Brasil não pode submeter essas coisas.